Para falar em depressão, gente, a gente precisa falar em sangue. Por que em sangue? Porque o sangue é a principal base material, né, das atividades mentais do nosso corpo. E é por isso, por essa razão, né, que o coração ele é responsável pelo controle das atividades mentais, certo? E aqui, mais uma vez, a gente consegue perceber essa interdependência que existe entre o nosso corpo e a nossa mente. Porque, gente, como eu tenho falado muitas vezes, nós não podemos fazer essa separação, porque a mente e o nosso corpo é uma coisa só. Que isso fique claro, às vezes, para a nossa mente moldada com esses conceitos ocidentais, fica difícil entender isso, como que a mente e o corpo são uma coisa só. É exatamente isso, gente. E assim, ó, tanto é por isso que a gente consegue ver através do formato do corpo como que é a personalidade dessa pessoa, porque esse formato, o corpo, ele se moldou de acordo com os registros que essa pessoa, com tudo aquilo que ficou registrado na mente dessa pessoa desde que ela está no útero da mãe, certo? Desde a primeira infância. Todos esses registros é a sua mente que ela identificou, é assim que eu preciso sobreviver nesse mundo. Então, o nosso corpo, ele se moldou em base a essas primeiras experiências. Então, gente, assim, eu posso afirmar, a ciência já provou isso, na verdade, que o nosso corpo e a nossa mente são uma coisa só. Mas falando assim um pouco de depressão, que é o assunto de hoje, gente. Então é muito importante ó, que entendam que o sangue é a principal base, né, das atividades mentais ali do nosso corpo, da nossa mente. Por isso que o coração ele entra assim com um papel muito importante aqui quando a gente vai falar de depressão. Não somente o coração, tá? Nós vamos falar sobre outros órgãos também. E assim, ó, e quando a pessoa ela tem uma alteração no humor, consequentemente, ela vai ter alterações nos outros órgãos. E é por isso que eu vou explicar agora quais são os órgãos que se veem afetados quando a pessoa ela está, ou até mesmo não necessariamente ainda ela está sofrendo com depressão, mas sim passando por um processo de tristeza profunda. Quais são os órgãos que entram em ação aqui? Quais são os órgãos que são afetados também? Porque, como eu tenho falado, muitas vezes pensamentos afetam a cada um dos órgãos, correspondente a emoções, aliás, e quando o órgão ele está em desequilíbrio, também vai causar esse tipo de emoção. Uma coisa ou outra, certo? Então, assim, gente, qualquer pessoa que tem uma alteração no humor, consequentemente, vai ter alguma alteração em algum dos órgãos, certo? Porque, como eu falei antes, né, a nossa mente, né, e o nosso corpo são uma coisa só. E a depressão, ela pode surgir, como eu falei antes, né, pode surgir no órgão, quando ele está em desequilíbrio, mas ela pode surgir dos nossos pensamentos. Uma pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que ela tende a olhar para o lado sempre negativo das coisas, que ela só consegue enxergar o lado ruim. Esses pensamentos opressores que ela tem, isso vai levar a uma falta de movimento, certo? Falta de movimento que quer dizer o quê? Que vai fazer com que a energia ela pare, porque esses sentimentos, quando a pessoa ela se torna muito negativa, quando ela está muito triste, quando ela tem esses pensamentos opressores, o que que são? Os pensamentos que nos oprimem. Então, quando ela tem esse tipo de pensamento que oprime, ela vai fazer com que a energia dela pare, fique estagnada, certo? Então, os pensamentos tristes e opressivos, o que que vão fazer? Eles vão esfriar o nosso corpo, porque por que que isso acontece? Vamos entender. Por que que esses pensamentos eles vão gerar frio no nosso organismo? Porque a energia yang, ela não está circulando, certo? A energia yang, ela é calor, ela é movimento, e aqui o que faz com que, principalmente, a energia yang, ela fique estagnada, ela não está circulando no nosso corpo, e por isso que a pessoa, ela vai esfriar o corpo, por isso que ela tem também outros sintomas, que eu já vou explicar. Então, gente, assim, ó, o movimento é yang, tá? Então, o yang, que é o que faz com que impulsione
o Qi e o sangue, o Yang, ele não vai estar presente aí para que faça com que o Qi, a energia vital, e o sangue, eles se movimentem por todo o nosso organismo, certo? Isso por quê? Por causa dessa emoção, dessa tristeza, desses pensamentos ali que a pessoa ficou pensando muito no passado, lembrando de coisas, ela não está feliz com a sua realidade, então ela fica traindo, como eu era feliz naquele momento da minha vida, como eu era feliz e não sabia, ou fica focando somente nas coisas ruins. Então, isso vai fazer com que a energia ela pare de circular, principalmente a energia yang. E esse frio excessivo, certo? O que vai acontecer? Ele vai impedir que o coração ele funcione, impede que o coração ele comece, ele distribua esse calor por todo o nosso corpo, né? E quando fica muito frio, gente, é que vem a morte. Porque literalmente, vocês percebem, se associam, olha, quando fica muito frio aqui dentro, em tudo, é que vem a morte. Então, isso quer dizer o quê? Que a depressão leva à morte? Leva, exatamente. A depressão, gente, pode levar à morte.